Deixei faltar muito estoque, eu não entendi ainda. Depois que eu fui ver que, preto tem uma recorrência, que preto não pode faltar, preto tem que ter o estoque mínimo. Chegou no fulano, toque, compra mais. Então, mas era tudo eu ainda, né? Só tinha uma pessoa me ajudando, então... gente, era eu para etiquetar as peças. Eu rematava, eu etiquetava, eu embalava. Já foi muita peça ruim para os clientes. Ô dó, gente. Peço desculpa, inclusive. Faz parte do processo. Todo mundo passou por isso. E aí, depois, nesse início, quando eu mudei para esse espaço, eu contratei uma pessoa para ficar ali no setor de qualidade. Arrematando, etiquetando, devolvendo peça que não estava boa. Criou realmente um padrão ali de qualidade que não existia até então. E aí, nesse 2019, comecei a investir mais em campanhas bem feitas, fotógrafo, videomaker, produção audiovisual, porque a internet é isso. É o que você está enxergando, é a imagem que você está passando. Às vezes, a imagem que você passa é de uma marca muito maior do que você realmente é, mas... E esse é um dos segredos, né? Você lá vender seu peixe na internet. Escolher o melhor cenário para fazer a selfie, não fazer de qualquer jeito. É super importante na internet, né? Tanta gente querendo. Então, Sim. se você consegue parar para alguém assistir teu vídeo, é porque, Total. né? Então, em 2019 foi isso. A gente teve um crescimento aí de quase 200% nesse ano também. E 2020 veio a pandemia. Cara, quando veio a pandemia, não sei você lá nas suas coisas, mas eu fiquei assim, segura tudo, não paga ninguém, só paga as pessoas, atrasa fornecedor, nunca tinha passado por isso, não sabia muito bem fazer gestão financeira, e era eu ainda. Falei, bom, vou priorizar as pessoas, que elas têm que se manter, e vou segurar tudo. Cara, e aí a gente começou a produzir conteúdo dentro de casa e tudo mais, e contar, e falar de máscara, e falar daquilo. Pra minha surpresa, começou a vender. Começou a fazer assim, não tava entendendo nada. E eu, meu Deus, e não podia, as pessoas não podiam. Nessa época eu já tava com 4 pessoas. 2020, isso. Eu não podia arriscar de trabalhar todo mundo junto. Então, teve que fazer uma escala. Vai você um dia, vai você no outro, vai você no outro. E assim a gente foi fazendo, produzindo lives em casa e treino. Eu mandei todo mundo pra casa e fiquei eu no estoque comigo mesmo, embalando o pedido e pensando, o que eu faço agora? O que eu faço? Eu ia também, mas eu também produzia conteúdo, então eu revezei. Cada um em um dia. A gente fazia live de manhã junta pra falar do que ia fazer naquele dia. E aí, assim foi. E aí, produzia máscara, comecei a produzir máscara, ensinando as pessoas, e fazendo, falando. E comecei a também falar do que eu estava fazendo, porque as pessoas viram que a gente estava conseguindo se manter, conseguindo vender. E na época eu comecei a falar para as pessoas. Eu criei um Instagram e falei, é assim, faz um conteúdo assim, faz isso, faz aquilo. E aí hoje... Compartilhar, no caso, teu conhecimento. Conhecimento. Comigo foi parecido também. Porque desde quando eu comecei a marca, eu aprendi a vender com um lojista, com meus representantes, aí no ponto de venda, entender ali, conversar. Eu era tímido pra caramba no colégio. Apresentar um trabalho suava, frio, eu não conseguia falar. Hoje a galera veio falando assim, nossa, Josué tem dom. Dom é o cacete. Isso aqui é... Muito treinamento. Campo de batalha. E aí, eu sempre tentei ajudar sempre o lojista, porque se o lojista vendesse mais, eu venderia mais para ele a minha marca. E muito lojista eu ajudava a começar a vender na internet, que eu já vendia desde 2015, e começou a me mandar o WhatsApp e fazer live comigo e me chamar, e me ensina Mercado Livre e site, como eu abro um site. E aí alguém falou, começa a compartilhar esse conteúdo na internet. E aí eu comecei e nunca mais parei. Aí acabei num podcast. Que massa. Mas foi bem parecido, porque naquele momento, até ali tinha sido uma fase. Mas eu fiquei, e agora o que eu faço? Porque eu tava começando uma rede de loja também. Tinha acabado de fazer 11 meses, uma loja em shopping, legal pra caramba, um projeto indo super bem. E expandir, abrir novas lojas. E aí, peraí. Em 2 semanas eu liguei pro shopping. Eu ia abrir uma outra loja multimarca no shopping, com o dobro do tamanho, tava o contrato na minha mesa. Falei, espera. 2 semanas depois eu falei, tô indo fechar a loja amanhã, eu acho, eu falei, tô indo ir buscar tudo, me manda a multa rescisória, não tem como, agora o negócio vai ficar no online. Ficou 4 meses fechado, a multa compensou os 4 meses que eu ia ter de custo, equipe, 6 pessoas na loja e tal. E eu sabia que ia ser no online. E o meu site aquele ano vendeu pra caramba também. E eu tava numa minha maior coleção pra multimarca. Primeira semana de faturamento, 17 de março, foi o dia. Imagina, com todo o produto na casa já chegando. Fornecedor querendo receber naquela semana que vem, porque costureiro sabe como é que é, né? Uhum. E aí? E o lojista fala, segura. Não, mas database, e aí? Margem de lucro, não vão ganhar nada. Aí jogamos database para alguns e tal. Mas no final a gente acabou indo vendendo, focando no online. E aí eu comecei a produzir mais conteúdo e comecei a gravar meus conteúdos também. E naquele ano foi um ano bom pra caramba, assim. Foi um ano que a gente conseguiu crescer, porque eu percebi que o movimento naquele ano ia ser online. E o físico, ele ia ter que se virar. E se virou legal. A galera aprendeu a vender com live shop e tal. Mas foi um momento que quem estava preparado
Surfou ali naquela onda. Assim né? como eu falei lá no começo do episódio, surfou e ganhou dinheiro e conseguiu crescer. Quanto tu cresceu nesse momento? 300%. Naquele ano, 300%. Eu nem acredito, nem eu acreditei naquilo. Porque você tem que fazer, ali naquele início, eu tive que fazer com o que eu tinha, porque fornecedor também já não estava conseguindo entregar tecido, então foi bem apertado ali para crescer, porque demorava, tava com, né, menos pessoas trabalhando, e aí você pede um negócio e não chega, e demora e atrasa, então sustentar aquele crescimento foi meio complicado, né? Porque teve uma crise de abastecimento, a gente não conseguia comprar algodão, Não ligava para algodão, tinha que não fazer conseguia. leilão. De manhã era um preço, à tarde era leilão. outro. E se tu não quiser, amanhã vai estar eu mais preciso caro. preto, não acabou meu preto, mas vai demorar, que só tô com um caminhoneiro e tá não sei o quê, e tá me interrompendo a barreira. Aham. Foi bem apertado, assim. E aconteceu isso de faltar, né? Por exemplo, faltou máscara, que é a demanda. Faltou álcool em gel. E aí, algumas coisas começaram a apertar e o insumo foi um deles. Para quem produz, foi meio tenso mesmo. E aí, comecei a compartilhar conteúdo e comecei a vender mais, fazer mais live, usar mais a plataforma. E aí, no final desse ano, aí, a gente cresceu 300%. E aí veio 2021, aquele cenário que você não sabia o que ia acontecer, se vai, se não volta, se bota o pé no acelerador, se não Foi coloca. bem certo, né? Você fica naquela, né? O que eu vou fazer? E aí, continuamos em crescimento. Eu acho que, assim, eu nunca tive um mês no vermelho. A gente já teve aperto, assim, de fechar aquilo no coisa, mas no vermelho não aconteceu, graças a Deus. Ainda não? Nem isso, eu sério que não aconteça. Hã? Espero que não aconteça. Tomara. Eu costumo dizer que eu quase quebrei. Não quebrei, porque quebrar é quando tem que vender tudo para pagar. Bom, se bem que eu vendi o terreno que eu tinha conquistado com a marca para pagar a conta. Só que eu não fiquei endividado, eu consegui. Pô, era um ativo da empresa, tava o nome da empresa, eu comprei ali para a empresa e tal. Não coloquei meu nome, não gastei a grana. Era um investimento ali porque a gente sabe, né? Quem investe em terra nunca erra. E aí, naquele momento, eu precisei vender para pagar fornecedor, pagar conta. Mas foi em 2017, antes da pandemia. Então, nesse momento, eu considero que eu quase quebrei. Então, todo mundo fala que, pô, empreendedor nunca quebrou? Cuidado. Cuidado. Aí, então, eu já faço, não, eu já quebrei, já passei por esse momento. Já sei fala como logo é. que, né? Já sei como é. Então, mas tomara que nunca quebre. Eu já tive a marca lá que não deu certo, né, no início, mas foi já muito quebrou. pequena. Então já considera, né? Já graças feito, a Deus, passou a gente. fase, fica tranquila. Então eu já quebrei também, já deu ruim. Mas e aí esse 2021 foi muito incerto, né? Então assim, a gente conseguiu fazer um caixa legal, mas falei, bom, não vamos exagerar muito, porque você não sabe como é que vai ser esse ano, porque o ano passado a galera comprou pra caramba. Será que esse ano, se tiver lockdown de novo, vai ter o mesmo comportamento? Então foi meio incerto, mas a gente continuou produzindo vídeo, né, evitando, claro, gastar muito, mas mantendo ali o que eu acreditava, que eu precisava ser autêntica, me desafiar, de crescer, porque tava todo mundo online. Agora a galera tava desesperada ali pra atenção. Live shop de madrugada. Você abriu o Instagram, aquele monte de lives que falava, Deus me livre, vou fechar. Então, a gente precisou produzir coisas diferentes, pensar em mais relacionamento ainda. Foi quando eu comecei a fazer as caixas estampadas, mudei o unboxing, as caixas na Água Azul, elas mudam de acordo com a coleção. Que legal. Então, tem uma estampa, que todas as estampas são exclusivas, a gente desenvolve. Todas as estampas, vai lançar uma coleção agora. E a caixa muda. A caixa vai ser... A gente faz coleção de caixa, precisa de ver. Que legal. Os clientes fazendo coleção de caixa. Manda foto da coleção de caixa. Tem uma gaveta. Então, eu priorizei manter a minha essência e crescer em comunidade. Porque eu acho que o que sustenta uma marca é isso. Quando você faz o cliente virar seu fã. O fã da marca e usar ali com você. Tá pandemia, sem pandemia, tá aqui, tá fazendo propaganda. Então, eu comecei a estudar mais ainda sobre comunidade, sobre como crescer a rede de influencer. E fui apostando nisso. E acabou que em 2021 a gente continuou a fase do crescimento. Você acabou de assistir mais um corte do Marcas Podcast e para você assistir esse episódio na íntegra, é só você procurar no YouTube por Marcas Podcast e conferir esse episódio que está imperdível.